Bom dia a todos, aqueles que nos acompanham pela internet a qualquer tempo. Olá, meu nome é Álvaro Gregório e a gente vai para o segundo bloco desse Inova Day, que está discutindo sobre organizações disruptivas, sobre valores da inovação para gestores. E, nesse segundo bloco, nós recebemos as perguntas, os questionamentos vindos da internet e aqueles feitos pela nossa plateia aqui no auditório da Secretaria da Fazenda. Eu vou começar por algumas perguntas que vieram do pessoal que nos assiste. A primeira pergunta diz o seguinte, é de Beatriz, de Dublin, que nos pergunta para Marcelo o seguinte, na Predicta, ela era sua funcionária, eu sentava na mesma sala, você sentava na mesma sala que a gente, sem paredes, sem reservas. Formava um ambiente de colaboração, de talentos, e era admirado por todos. Isto não é ser um bom gestor? Eu acho que é. Primeiro, obrigado, Bia, pela pergunta e muitas saudades de você. Sim, sem dúvida, acho que tem alguns aspectos de gestão, né? Quando a gente fala do aspecto que a gente ressaltou aqui, que pode acabar tolhindo um pouco o movimento de inovação, a gente está falando de uma parte específica do trabalho de gestão, que é esse sentimento de compromisso que o gestor sente com as pessoas que são responsáveis pelos recursos que ele gere, né? E para ser franco, essa proximidade que você cria com as pessoas também, ela, de certa forma, ela amplia o vínculo de proximidade que você tem, o vínculo do sentimento de responsabilidade que você tem sobre ou para com aquelas pessoas que estão perto de você, né? E aí esse vínculo de responsabilidade também pode acabar por criar um sentimento de receio, o frio na barriga que o Du estava falando, quando você pensa em inovar, né? Então, sempre, né, as coisas têm dois lados, né? A proximidade ela é ótima, mas, por outro lado, ela também aumenta o senso de responsabilidade, o que também pode acabar fazendo com que você se sinta um pouco mais de medo, um pouco mais de receio na hora de tomar uma atitude inovadora ou disruptiva no negócio que você está gerindo, né? Também contagia, né? Também contagiante. Bom, eu já comecei com a pergunta, mas, antes de mais nada, muito obrigado por vocês estarem aqui. O Zola, pela segunda vez, Marcelo, você comparece ao Inova Day. Quero te falar um dado que eu acho que você não sabe. Um dos vídeos mais assistidos é o seu, né? Dentro do nosso... nós deixamos todos os vídeos lá nos canais, então... Acho que é a minha mãe. E obrigado também, do Migliano. Eu não sei se todos sabem, mas eu acabei interrompendo a lua de mel dele. Eu liguei para ele estava em lua de mel. Disse, desculpe mais uma vez ter interrompido. Eu sei que foi em bom horário, já que você me atendeu, mas a hora que eu reparei que você estava em lua de mel, você tinha casado em Portugal e estava na Itália em lua de mel, eu falei assim, isso não se faz com ele. Né? Mas muito obrigado por ter aceitado. Tem problema, imagina, faz parte, estamos juntos. É o que você falou, se eu atendi, estava tranquilo. Imagino que sim, né? Tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Agora entrou em 100, em modo de 100 aqui, é terrível. Muitas pessoas... vem do Gabriel Carvalho. Para o Marcelo, eu acho que essa pergunta cabe aos dois. Muitas pessoas tentam fazer algo inovador no setor público. Quer dizer, vamos dirigir um pouquinho para essa nossa questão aqui interna. Muitas pessoas tentam fazer algo inovador no setor público, mas não sabem por onde começar. Vocês têm alguma dica ou conselho para essas pessoas? Quer dizer, como se começa a ter um trabalho de inovação incremental, disruptiva, de pensamento inovador no setor público? Quer começar, Marcelo? Pergunta fácil, né? Olha, eu vou falar de uma forma um pouco ampla que eu penso sobre qualquer processo de inovação. Começar respondendo com um clichê, né? Mas começa com o primeiro passo, né? De fato, muitas vezes a gente tem um monte de ideias,
e na nossa cabeça as ideias são maravilhosas até o momento que a gente tenta aterrissar, né? Uma coisa que eu aprendi muito rapidamente como empreendedor, acho que o Du também pode falar um pouco sobre isso, é que raramente você está tendo uma ideia que é uma ideia absolutamente inédita e que alguém nunca pensou nisso antes, né? Provavelmente alguém já pensou naquela mesma coisa que você está pensando, pode ser que alguém tenha tentado fazer, e pode ser que, por algum motivo, não tenha dado certo, né? Então, acho que uma boa recomendação com uma certa humildade, entender que o teu ímpeto inovador ele é muito importante, mas, ao mesmo tempo, entender por que é que aquilo que você está enxergando não foi feito ainda. E tentar encontrar quem foi que já tentou fazer aquilo para aprender com os erros de outras pessoas. Aqui no Brasil isso não é tão fácil porque a gente tem muito medo de falar sobre erros, sobre fracasso. Fora do Brasil, nos Estados Unidos especificamente, o fracasso é bem mais repercutido do que aqui, e às vezes de uma forma até mais positiva do que aqui. Mas acho que isso é um bom exercício, dar o primeiro passo, buscar quem já errou, quem já tentou fazer aquilo e errou, aprender com os erros dessas pessoas e, de fato tentar avançar. Tem uma última coisa que eu quero adicionar, que eu acho que é relevante também. Eu estava ouvindo esses dias um estudo interessante falando sobre as pessoas que têm ideias e querem fazer coisas. E um psicólogo americano, que eu agora não vou me lembrar o nome, Du, você com a tua psicologia, talvez você lembre. Você não é psicólogo, né? Não sou. Estou brincando. Um dia, talvez, mas hoje ainda não. Mas esse psicólogo falou uma coisa interessante. Ele falou, eles fizeram um estudo entre pessoas que falam sobre aquilo que pretendem fazer e as pessoas que não falam sobre aquilo que pretendem fazer, né? Então, tem um grupo de pessoas que tem ideias e sai por aí falando que quer fazer, que vai para não sei aonde, que vai acontecer, que vai... E tem um grupo de pessoas que tem ideias e fica quieta com aquelas ideias dentro de si. E o que esse professor quis tentar estudar foi a viabilidade, a eficácia de cada um desses dois grupos de pessoas. E o que ele descobriu, no final das contas, é que, ao falar, as pessoas que têm esse hábito de falar sobre o que vão fazer, ao falar, elas já criam um certo sentido de realização de que elas, de fato, fizeram alguma coisa. E, portanto, essas pessoas acabam sendo menos eficientes na hora de executar as coisas do que as pessoas que não falam a respeito daquilo que vão fazer. Então, acho que esse é um outro ponto para pensar. Isso acho que se aplica nas duas, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Às vezes é melhor você ficar quieto e dar passos concretos por conta própria na direção daquilo que você quer fazer, do que sair por aí falando o que você está fazendo ou o que você quer fazer, porque isso pode acabar agindo contra o teu interesse. E não fazendo. Tem uma vez eu estava... Quando a gente estava perto de fazer o que a gente estava querendo colocar no ar, vamos assim dizer, um cara chegou para mim e falou assim, Du, se alguém tem uma ideia muito, mas muito boa, por exemplo, se tem uma ideia muito boa, tem mais 10 pessoas no mundo com a mesma ideia que você fazendo isso acontecer. Agora, se a sua ideia é muito, mas muito boa, tem 20 pessoas no mundo fazendo aquilo que você também está fazendo agora. E aí se dá aquela desanimada. O sentimento é de que... Entendimento de que a inovação é uma plataforma de desenvolvimento. Plataforma de desenvolvimento quer dizer o quê? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu aprendo? Como é que eu saio da minha zona de conforto? Usando algum tipo de metodologia. Você pode usar a metodologia da inovação, que é o que a gente está tratando hoje. Que nada mais é do que um amigo meu que tem estudado muito sobre isso, chamado Murilo Gun, ele fala sobre a combinatividade, que é o fato de você pegar coisas que existem de alguma forma e combinarem a ponto de chegar num novo modelo que, em parte, vai para a inovação incremental e que, de algum momento, até pode chegar como disruptiva lá na frente. O que eu quero dizer com isso é, como é que a gente vai combinando coisas hoje no nosso dia a dia que faz com que o nosso trabalho como um todo, o impacto daquilo que a gente entende como consequência desse trabalho, fique cada vez maior, seja cada vez melhor. Mas muito baseado no início, indiferente do momento que a gente está. Eu acho que, se a gente está... É natural a gente ter um
um conceito, um preconceito específico de que em algumas estruturas um pouco mais burocráticas, ou que o chefe é o Estado, ou até ambientes que você fala que gera um pouco mais de segurança para o profissional, não tem inovação. Eu não acho. Eu acho que tudo se dá a partir do momento que alguém dá um primeiro passo e vai fazendo coisas acontecerem no meio desse caminho, e as pessoas que vão vendo vão se engajando e aquilo vai acontecendo, né? E isso se dá muito baseado no que eu estava falando, que é um pouco dessa combinatividade. Nunca a gente vai fazer sozinho, então como é que a gente vai combinando coisas e pessoas juntos com aqueles valores específicos para fazer o mundo ser um lugar melhor, ou, no mínimo, para a gente conseguir tirar as meias do meio da sala e arrumar a nossa mesa, que seja, o nosso departamento, que seja. Mas, tanto você, Edu, quanto o Zola, vocês construíram empresas que têm, primeiro, pode-se errar. Né? A capacidade de risco, logicamente, é um pouco calculada, mas, pelo menos, há uma permissão de erro. E também há uma estrutura organizacional muito mais flexível e muito mais adequada para que se reconheça rapidamente erros, ou para que essa comunicação seja melhor lubrificada, o que, logicamente, facilita uma empresa moderna. Quer dizer, eu digo, o desenho de empresa de vocês facilitou isso daí, ou facilita, inclusive em detrimento de outras grandes que estão no ramo da modernidade, mas não são modernas, no caso, gigantes como IBM, como Microsoft e tudo mais. Vocês têm mais flexibilidade em função disso. Em função, até por esse argumento, eu quero ler uma pergunta aqui do Otacílio Barbosa para o Marcelo, que é como vencer a dificuldade de administrar riscos e como é um ambiente organizacional que favorece a prática na conduta inovadora, na nossa capacidade de inovação. Quer dizer, nós temos uma estrutura organizacional e temos o risco na administração pública, ele não é compreendido. A capacidade de errar não é compreendida, porque você trata com bens públicos. Né? Então, apesar de se errar muito, se aceita pouco. Né? Acho que essa é uma excelente pergunta, obrigado. Vamos lá. Acho que tem uma mudança importante que está acontecendo, e ouvindo o Edu falar, isso fica muito evidente. Né? O componente da paixão, da transparência, da franqueza de comunicação entre uma entidade e um cliente, entre um órgão público e um contribuinte, uma pessoa, um habitante de uma cidade, de um estado, essa relação, esse movimento que está acontecendo, eu consigo enxergar esse movimento, pelo menos, de buscar uma franqueza, uma transparência maior entre um lado e o outro, ele é bem interessante, porque ele tem toda a razão quando ele fala assim, olha, eu estou numa organização, eu estou num órgão que, por definição, não pode errar. Né? Ele parte desse paradigma, né? Eu não posso errar. E, por não poder errar, eu tenho uma dificuldade, um medo muito grande de inovar. Mas a grande verdade, na minha opinião, de novo, é que quando você cria um vínculo de transparência, de genuinidade, de legitimidade entre aquela entidade e o seu cliente, esse vínculo ele é tão verdadeiro que ele permite, entre outras coisas, que se erre, desde que a pessoa tenha clareza de que você errou com a intenção de fazer o melhor por aquela pessoa. Então, tem um caminho que a gente está percorrendo ainda, o Brasil ainda é bastante jovem nesse caminho, nesse movimento especificamente, que é buscar essa transparência de comunicação. A gente ainda vem, nós latinos e nós brasileiros, nós ainda viemos de uma geração que, por definição, não podia errar. Ela não falha. Né? Então, se a nossa fábrica tem um grande problema lá de contaminação, o que quer que seja, no dia seguinte a gente vai para o jornal e bota lá uma notinha explicativa que foi escrita por um advogado com um texto que ninguém entende, em vez de simplesmente a gente chegar lá e falar assim, olha, errei. Né? E o que as empresas, hoje, na minha opinião, deixam de aproveitar é justamente a possibilidade que o consumidor, o cliente, dá a essas empresas de errar. Só que ele pede uma coisa antes, ele fala o seguinte, o consumidor fala, eu deixo você errar, desde que você não esteja tentando me enrolar. Então, fala comigo de uma forma aberta.
Se você fica só com uma ponta desse trabalho, vai ser muito difícil. Se você ficar tentando fazer só gestão de risco, vai ser muito difícil, você não vai conseguir. Então, a gente tem que agir em uma coisa anterior a essa, que é esse posicionamento de proximidade, de transparência, de genuinidade entre uma empresa e o seu cliente, ou entre um órgão público e um contribuinte. Esse é o meu ponto de vista sobre essa questão do risco. Não sei o que você acha, Edu, se isso faz sentido. Sem dúvida, eu fiquei parando para pensar assim, né? Por exemplo, quando você tem um projeto específico que você acha que vai fazer algum tipo de inovação ou quer mexer em alguma coisa, qual que é uma das primeiras coisas que você faz? É contar para alguém que você acha que tem os mesmos valores que você e que, sem dúvida nenhuma, vai formar ali um espaço que possa ser um espaço de movimento, dado aquilo que você busca fazer. E quando você para pensar as empresas que estão inovando muito, na verdade, elas estão tentando contratar esses profissionais a todo momento, né? Eu não posso dizer que, tipo, por mais que a 99 seja uma empresa que é jovem, inovadora, tal, não sei o quê, está começando ainda, tem muito que ser feito, mas por mais que seja isso, eu não tenho profissionais lá na 99 que, tipo, não estão tão afim de inovar. Eu também tenho esses profissionais lá dentro. E, tipo, quando você está começando e quer buscar um projeto específico que realmente vai ser algo disruptivo dentro daquele espaço que você está, como é que você entende quais são os grupos que realmente estão apaixonados ou que podem ficar apaixonados pelaquela causa e, a partir dali, se dá a transformação, né? Quando a Apple, por exemplo, lança o Apple Watch, o relógio da Apple, tem meia dúzia de cara que olhar e vai falar, eu vou estar no primeiro dia da fila, porque eu vou ser o cara que vai comprar. Ele nem sabe se o negócio é bom ou não, mas ele vai lá e quer estar no primeiro dia. Aquele cara, quer ou não, é o que é considerado do early adopter, né, do inovador. Ele adota primeiro a inovação e ele é o maior responsável por comunicar aos outros aquilo que ele está adotando. E, por conta disso, os mercados vão sendo tomados. Quando o Facebook começou, ele entendeu que, de alguma forma, o público que ia começar a usar é um early adopter e esse público em massa está dentro da universidade, que é o momento onde ele está aprendendo. E aí eles lançaram só dentro da universidade. Hoje a minha avó usa o Facebook, né? A minha mãe adicionou, esses dias, o menino que fundou o Facebook, fundou a 99 comigo, ele adicionou no Facebook, e aí a minha mãe viu uma foto do menino que foi marcado lá. O menino foi marcado numa festa, e eu nem estava na festa, eu nem conhecia o amigo que marcou o fundador da 99 comigo. Minha mãe entrou nos comentários e perguntou assim, Eduardo, que hora você vem jantar? Tipo assim, não tem nada a ver com a história, não sei nem por que ela entrou naquele comentário, e eu fui só descobrir isso depois. Isso é um trabalho que a inovação vai se dar a partir de que ela vai chegar em todos os públicos específicos. Depois disso, obviamente, o Facebook precisa comprar o WhatsApp, vai precisar comprar o Instagram, vai precisar repensar o Instagram para ponto de copiar o Snapchat, para fazer o quê? Para entender quais são os novos early adopters. O que eu quero dizer com isso? Quem são os early adopters dentro do espaço de inovação que a gente tem hoje, dentro das empresas que a gente tem hoje, que, de alguma forma, estão montando essa inovação? E como é que a gente empodera esses grupos como um todo? Okay. Alguma pergunta da plateia? Gigi. Como você identifica, Gigi? Meu nome é Giselda. Para você, Marcelo, essa questão, eu fiquei muito sensibilizada com a sua exposição, porque, recentemente, um trabalho lançado um relatório que foi feito na Europa pela Nesta, chamado, em inglês, chama-se Scaling Together, e é sobre as scale-ups. Exatamente alguns pontos que você levantou na sua questão estão lá nesse relatório, porque ele foi pautado numa pesquisa. Um deles é a questão da boa gestão. Na verdade, a boa gestão não é que ela atrapalhe a inovação, é que você tem riscos de investimento. E esses riscos, os financiadores, os sponsors, estão lá atentos ao que vai ter como retorno. A segunda questão, que eu achei interessante também, é a questão que você tem observado, provavelmente, no seu espaço aqui no Brasil, em outros lugares, é a questão da gerência média, que ela está mais perto do público. Mas o mais importante, do meu ponto de vista, é aprendizado com os fracassos, que, na cultura brasileira, isso não está internalizado. E muitas empresas citadas nesse relatório utilizaram isso, fizeram até um seminário em Stanford só para discutir, num treinamento de design, né, sobre como aprender com os fracassos. E isso é muito importante, porque há uma espécie de
de cultura em que isso é aceito como uma forma de você, até catártica, talvez, mas de superar e passar adiante. Então, é interessante esse relatório, porque as empresas também têm um outro detalhe. As grandes empresas multinacionais, não é que elas impeçam a inovação, mas é que a estrutura é muito pesada. Você imagina uma empresa que tem filiais em todos os continentes. É muito pesado, e o dinheiro investido, os investidores estão atentos aos lucros. Então, na verdade, eles estão começando a abrir uma porta para as startups e as scale-ups, como se fosse um nicho, uma inserção dentro da empresa para que a inovação aconteça. E, por último, outro aspecto também é o seguinte, eu acho, que a inovação também se dá por apalpando o mercado, que eu digo. Você vai tateando para saber nichos onde isso pode ocorrer. E isso, as grandes empresas só fazem isso porque elas têm um brain trust que vai fazer isso. Porque ela mesma, por iniciativa, pelo menos o resultado dessa pesquisa, não demonstram isso. Mas o que eu achei importante foi você pontuar vários aspectos que estudos recentes estão demonstrando. Obrigado pela pergunta e pelo comentário. 100% de acordo com o que você disse. E tem uma história interessante, que, se não me engano, foi nos anos 80, nos Estados Unidos. A Honda queria entrar no mercado americano e eles fizeram o que toda grande empresa faz quando quer entrar em um mercado, né? Foram lá, contrataram um instituto de pesquisa, pesquisaram, entenderam como era o mercado de motocicletas americano e falaram, bom, se a gente quer entrar no mercado de motocicletas americano, a gente tem que criar uma moto como se fosse uma Harley Davidson, né? Então, foram lá, investiram algumas dezenas de milhões de dólares no desenvolvimento de uma moto, fizeram pesquisa de mercado, criaram lá uma moto nada a ver com a Honda, mas tudo a ver com aquilo que a Honda achava que seria o mercado americano. E aí foram para os Estados Unidos para fazer o lançamento dessa moto. Fizeram o lançamento, colocaram nas concessionárias, e as vendas não vinham. Não adianta. E todo mundo intrigado, falando assim, puxa, mas a gente foi lá, conversou com os consumidores, fez pesquisa de mercado, mapeamos os concorrentes, está tudo certo com essa moto, por que ela não vende? E não vendia. E aconteceu uma coisa interessante. Para fazer essa moto, para você ter ideia da dimensão do investimento, eles fizeram uma planta nova para fabricar essa moto, e aí os engenheiros da Honda que moravam nos arredores da fábrica tinham que ir para a planta. E aí, para ir para a planta, a Honda tinha disponibilizado para esses engenheiros uma motinha de 80 cilindradas, fraquinha, nada a ver com Harley Davidson, uma motinha assim, dessa bem fraquinha mesmo. Só para eles se locomoverem ali, para sair de casa, ir para comprar coisa no supermercado, ir para o trabalho, voltar para casa. E aí, um dia, uma pessoa perguntou para um engenheiro desse da Honda, falou, que moto é essa? Ele falou, não, é uma moto nossa que a Honda fabrica no Japão, mas que a gente não vende aqui. Pô, mas não tem para vender? Não, não tem para vender. E aí esse cara voltou para a Honda e comentou com o chefe dele e falou, começaram a me perguntar sobre essa motinha aqui que a gente está fazendo. A gente está tentando vender uma moto de 1000 cilindradas aqui e tem um cara perguntando nessa motinha aqui de 80 cilindradas. E, de repente, isso começou a virar um hábito. Várias pessoas começaram a perguntar isso para os engenheiros da Honda que estavam ali ao redor daquela fábrica. Um gestor da Honda, inteligente, ouviu e falou, bom, talvez a gente tenha investido milhões aqui, a gente tenha errado. E tiveram a sabedoria de falar assim, talvez tenha mercado para essa motinha de 80 cilindradas. E aí conseguiram entrar no mercado americano, não com a moto de 1000 cilindradas, que eles tinham gasto uma quantidade enorme de dinheiro para fabricar, mas com uma motinha de 80 cilindradas, que tinha sido meio que uma coisa colateral que eles nem imaginariam que poderia acontecer. O ponto dessa história é o seguinte, uma coisa muito importante nesse processo de inovação é que as empresas, as entidades, eu falo empresas, mas até pelo fórum que a gente tem aqui, entendam isso como órgãos, entidades, empresas, que elas estejam atentas e abertas a ouvir o que acontece, porque
tem um professor de estratégia muito bacana que chama Henry Mintzberg, e o Mintzberg fala muito disso. Ele fala da estratégia deliberada e da estratégia emergente. A estratégia deliberada é aquela que você planeja para fazer. Então, você senta lá e fala, eu vou chegar nesse objetivo, eu vou vender motos de 1000 cilindradas. A estratégia emergente é aquela que acontece enquanto você está tentando fazer aquilo que você deliberadamente estava perseguindo. O importante é que a empresa esteja aberta a ouvir isso e que a empresa consiga lidar com o fracasso da estratégia deliberada, reconhecer que talvez ela tenha errado e falar assim, olha, peraí, mas está saindo uma coisa aqui desse negócio que é bacana. Né? Acho que esse é um ponto que eu adicionaria ao teu comentário. Mas obrigado. Deixa eu só fazer um comentário bobo aqui. Como é que a senhora chama? Desculpa. O nome da senhora? Oi? Giselda. Gisela. Olha só, eu estava... Primeira vez que a gente tentou fazer a 99, eu tinha um investidor que trabalhava no banco que eu trabalhava e a gente conseguiu um dinheiro com ele, na época era pouco dinheiro, mas a gente conseguiu um dinheiro para começar. Aí a gente tentando e não deu muito certo, nunca tinha visto dinheiro no final, ele falou que ia, eu saí do trabalho, acabei nunca vendo dinheiro, me ferrei, fiquei uns 6 meses ali, sem saber para onde ir. Aí eu encontrei um outro investidor. Aí esse investidor era um cara que assim, tinha trabalhado numa multinacional de tecnologia, tinha sido presidente dessa empresa. Resultado desse cara. Ele, 6 meses depois, a gente montou a empresa com ele, começamos a empresa ali naquele momento, e aí, 6 meses depois, a gente não tinha conseguido abrir a nossa empresa como um CNPJ no banco, a gente não conseguia a conta PJ, e a gente não conseguia porque o cara falou assim, né, o gerente do banco, a gente não, é melhor vocês procurarem outro banco, porque aqui a gente não vai conseguir abrir. E eu fiquei com aquilo na cabeça, quando eu trabalhava em banco, e em tese eu ouvia isso sendo falado para o cliente, era coisa muito séria. Eu fiquei pensando, eu tenho meia dúzia de dívida do cartão de crédito aqui, mas não é nada assim, né, a ponto do gerente não querer abrir a conta. E fiquei com isso na cabeça. Esse cara, que era o investidor de tecnologia, ele tinha sido presidente dessa multinacional. Essa empresa foi comprada por uma outra empresa no mundo inteiro. E, quando ele vendeu a participação dele, porque ele era um sócio minoritário também, ele fez uma maquiagem no balanço. E aí ele pegou essa maquiagem no balanço e colocou esse dinheiro que ele saiu da empresa numa offshore nas Ilhas Virgens. E montou uma empresa com isso. E essa empresa começou a investir em startup, e eu era uma das empresas investidas por ele. Ou seja, eu era uma estratégia de lavagem de dinheiro dentro do mercado específico. Eu tinha 20 e poucos anos, meu pai, juiz, você imagina, né? Ele veio uma porrada chegando em casa. E, olhando isso tudo, eu fiquei pensando assim, por que as pessoas fazem isso e tal? E aí entrei num looping de, cara, estou tentando seguir meu sonho, por que as coisas não vão... Aí uma amiga minha me chamou para um evento, falou assim, Du, vem aqui fazer uma palestra sobre empreender. Aí eu falei, você está de piada, até agora a última coisa que eu consegui fazer é empreender e eu não tenho case nenhum disso. Né? Aí ela falou, Du, vem. Cheguei no evento, o evento chamava Fail Conference, a conferência das pessoas que falharam pra caraca. Aí eu olhei e falei assim, eu estou entrando ali, eu vou falar ali, e eu vou me falar, é um idiota, né? O loser, perdedor, não conseguiu fazer nada e eu estou procurando investidor. Aí ela falou, Du, confia em mim e vai. E eu falei. E aquilo foi um marco muito importante para a minha vida, porque aquele dia eu estava fazendo algumas considerações referente ao que a gente tinha feito de errado até então, e a gente expôs que, até então, a gente tinha focado muito no nosso business plan, vamos assim dizer, na nossa estratégia no emergente foi o que surgiu, deliberada, que era o nosso... Mas aí veio uma estratégia emergente no meio do caminho, que hoje, se a gente... A 99, eu, particularmente, acabei investindo em outras startups, e hoje o que eu mais vejo no profissional que está montando algo especificamente é a estratégia emergente baseado no seguinte, ao invés de você olhar só para o seu plano de negócio, não quer dizer que ele não é importante, ele é, mas no primeiro momento você acaba fazendo o Business Model Canvas, você acaba entendendo qual que é aquele seu modelo de negócio específico daquilo que você vai fazer ou não. Para a gente é muito importante a carta de valores, sabe? Ali eu entendi quais são os nossos valores e qual que é a nossa missão de fato para fazer isso acontecer. Por que eu ia continuar pela terceira vez tentar fazer uma coisa que eu errei 2 vezes? Eu entendi que aquela missão era muito maior do que eu. E 2, os nossos valores a ponto de tomar decisão se sim ou não para qual investidor a gente vai colocar dinheiro. Quando eu contei aquilo foi um momento super importante. A gente recebeu 30 propostas de investimento naqueles 6 meses.
E a gente conseguiu escolher um investidor que a gente está até hoje, tem um carinho muito grande por ele. E foi muito engraçado, algumas decisões passaram muito por conta do fato de a gente ter errado muito. E esse evento hoje, ele chama-se Focus Nights, existe ainda, eu acho que vale super a pena um dia vocês irem. E se vocês tiverem a ideia depois de fazer um Innova Day só de falhas, eu acho que vai ser um Innova Day muito bacana, mostrando que você falha em qualquer espaço, seja um espaço onde você tem burocracia, seja um espaço não. E tenho vários exemplos aí para contar de momentos que a gente errou para caramba e aprendeu muito com isso. O Agoni é um dos principais estimuladores disso. Vamos contar nossos erros e tudo mais. Quando eu conheci o Marcelo Marzola há uns 6, 7 anos, não, você era recém-pai, há uns 5 anos, uma das primeiras coisas que o Zola falou para mim foi o seguinte: eu acho, ele falou como cidadão, eu acho que o problema do governo é não ser humilde, é não saber ser humilde. Né? Porque para a questão, eu não esqueci, você vê, né? Para essa questão de assumir erros, você tem que também ter humildade, falar, olha, erramos aqui, tentamos conseguir, né, consertar, aquela coisa da sinceridade que vocês estão trabalhando. Ainda falando aqui sobre erro, tem uma mensagem aqui para você, Du, que é da Alice Coelho. Entendi que a sua empresa é de encontrar o trabalho certo para a pessoa certa, e a do Marcelo é de encontrar a pessoa certa para o trabalho certo. Né? Nisso existem vários casos de sucesso e fracasso. Poderiam contar alguns? Será que ela perguntou baseado no que a gente já errou? Não, no que fazem. Eu entendi pelo objetivo da empresa. O teu é arrumar emprego para as pessoas, mas o emprego certo. Né? Uhum. E ela vê esse ponto em comum entre os dois. Tem algum caso em que você tenha arrumado o emprego certo, mas a pessoa era errada? Alguma coisa desse tipo, eu entendi aqui. Ah, tá. O que a gente disponibiliza, na verdade, são ferramentas para auxiliar na tomada de decisão da carreira daquele profissional. Então, o que a gente queria fazer, num primeiro momento, ao invés do cara ver só a vaga, porque uma das maiores mentiras que existem no mundo, gente, estou falando como recrutador, é a job description, é a descrição da vaga. Eu não conheço uma pessoa que faz o que estava escrito na descrição da vaga. Não conheço uma pessoa. Sempre tem uma coisa a mais, até o cara ser contratado, levou 3, 2 meses, já mudou a job dele, se é uma empresa muito rápida, inovadora que está mudando, já repensou, o cara que abriu a vaga às vezes saiu, e aí não sabia o que era. Tem um monte de coisa. E aí você vai ver assim, a descrição específica, não tem como você encontrar o melhor, né? Às vezes os recrutadores estão buscando uma caixinha para enfiar dentro daquele buraquinho que é quadradinho. E no final, às vezes, chega um redondinho tentando se encaixar no quadradinho, e aí não encaixa, aquela coisa acontece. E aí a job description ela meio que funciona com essa intenção, que é a descrição da vaga. E a gente quis sair desse modelo, e para um modelo onde você consegue ver fotos do ambiente de trabalho, os valores, qual é a missão, pessoas que já trabalharam lá, contando como é trabalhar lá naquela empresa. Parece bobo, mas quando você vê uma foto do ambiente de trabalho, imagina que o cara vai lá na I9 e vê uma foto minha vestido assim. Aí ele olha e fala, legal, eu gosto de trabalhar de terno, não é ali que eu vou trabalhar. Essa empresa é muito informal para mim. Isso é um ótimo exemplo de tomada de decisão. E eu não estou julgando em nada, pelo contrário, eu só estou dizendo que existe diversidade, existem pessoas diferentes, e por conta disso, a gente precisa entender quais são os melhores espaços para essas pessoas entrarem. Eu acho que os melhores casos são aqueles onde os profissionais buscam entender realmente aquela organização antes de entrar. Então, ele vai identificar se tem os valores, se tem aquilo que ele imagina. Eu conheço muita gente que saiu de uma empresa por conta de um problema específico e trocou 6 por meia dúzia, porque quando entrou na outra empresa só mudou de endereço, o problema, ele continuou com aquele problema lá dentro. O que eu quero dizer com isso a gente não está pesquisando especificamente se aquela empresa tem aquilo que a gente busca e também não está fazendo um exercício de autoconhecimento para entender o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Esses dias uma amiga minha chegou para mim e falou assim, sabe, Du, eu busco muito um salário melhor e tal, mas eu não sou daquelas que vai lá e chega e fala, eu peço um salário melhor. Eu sou daquelas que
entende que a minha chefe vai imaginar que eu quero um salário menor e vai oferecer. Eu falei, então acabou daí. Você tem que avisar isso para ela primeiro, porque não é todo mundo que entende isso. Como que a pessoa vai estar na tua cabeça? Eu não chego hoje, por exemplo, na empresa com uma bola de cristal e fico pensando assim, o trabalho da Bia, o que será que ela quer da vida dela? Eu não vou ficar fazendo isso. Tem 50 pessoas lá dentro para fazer. É pequeno ainda, já poderia um pouco, mas não consigo. Então, as pessoas têm que comunicar. E, no processo de comunicação, é um exercício de autoconhecimento muito importante. Os melhores casos, eles se dão a partir do momento que as pessoas se autoconhecem e pesquisam melhor sobre as organizações das quais elas estão se aplicando. E, no outro lado, os piores casos é quando o cara simplesmente vai se aplicando para dezenas de processos e fica lá esperando o dia que alguém chama para a entrevista. Quando ele vai para a entrevista, ele conta a história dele lá, o cara se inscreve, de repente ele está trabalhando, ele nem sabe o que ele está fazendo. Eu acho que, hoje, como a gente tem um número relevante de usuários, a gente não tem um controle 100% de todo mundo que está passando em processos de seleção ou não, né? Então, devem ter casos desses 2 exemplos aí que eu contei para você. Mas eu sei que é um pouco diferente o perfil, né, de encontrar a pessoa certa para o trabalho certo, mas o que seria o melhor nesse processo, né? Eu acho que o Du tocou num ponto que é muito relevante. Só para dar uma estatística, todos os estudos que a gente faz, esses estudos eles se comprovam ano após ano, eles indicam que 2/3 das contratações que falham, elas falham não por questões técnicas, mas sim por questões culturais e comportamentais, né? Isso representa... O cara acaba sendo contratado pelo LinkedIn e demitido pelo Facebook, né? Alguma coisa assim. Essa é uma boa forma de colocar. Então, o ponto fundamental aqui, a gente está falando um pouco sobre o job description, né, sobre a descrição de vaga que você faz, a descrição da posição que você faz quando você vai contratar uma pessoa. Uma boa parte do nosso trabalho como recrutadores é despir as pessoas, no sentido figurado, obviamente, despir as pessoas daquilo que elas querem dizer que elas são, né, e despir as empresas daquilo que elas acham que elas são. Então, não existe a empresa certa ou a pessoa certa, existe a pessoa certa para aquela posição, né? Quanto mais transparente você for, e nota que essa palavra já surgiu aqui algumas vezes no que eu falo, né? Na resposta, no comentário ao ponto anterior, a gente falou sobre transparência, genuinidade. De novo, esse ponto surge de transparência, de genuinidade. Quanto mais transparente as empresas, os órgãos, as organizações, as entidades forem sobre quem elas são e o que elas buscam, e quanto mais transparentes as pessoas forem sobre quem elas são, maior a chance de sucesso. Isso parece uma coisa meio óbvia, mas não é. Eu posso dizer a vocês que, na ampla maioria das vezes, quando eu sento para entrevistar uma pessoa para uma posição, nos primeiros 5 minutos, essa pessoa está mais preocupada em me impressionar do que em me deixar entender quem ela é. E, no fundo, eu não estou preocupado com a história dela, do que ela fez. Eu estou mais preocupado em quem ela é do que com o que ela fez. O que ela fez a gente vai encontrar depois, mas quem ela é uma coisa que é fundamental para o sucesso daquele processo de contratação. E tem um outro ponto que eu acho que também vale a pena comentar, quando a gente fala sobre essa questão de cultura, aderência cultural, o que a gente chama de fit cultural entre as pessoas e as organizações. Cada vez mais, a gente tem buscado pessoas que não têm experiência em um negócio específico. Isso parece eu vou repetir porque essa frase é meio estranha, né? E é meio paradoxal. Quando a gente fala sobre inovação, se a gente quer, de fato, inovar, é muito difícil você pegar uma pessoa que venha daquela carreira, dentro de uma carreira, sabe, 10 anos, eu sou um banco, eu quero inovar. Tá bom, então eu vou contratar uma pessoa de inovação. Então, tá bom, como é que é a descrição da posição normal? Eu quero uma pessoa que tenha MBA, que fale inglês e português, e que tenha ocupado um cargo de gestão e que tenha trabalhado 8 anos em um banco, em um bom banco. Isso é o que seria uma descrição de posição, ainda é assim até hoje, né? Quando a gente está falando de inovação, eu gosto do conceito exatamente contrário disso. Se a gente está buscando uma pessoa de inovação para um banco, o primeiro lugar que eu vou olhar não é um banco. Eu vou olhar numa companhia aérea, eu vou olhar num varejista, eu vou olhar em empresas que tenham algum atributo parecido com o trabalho a ser feito que aquele banco está buscando.
mas não necessariamente uma pessoa que venha de banco. E esse é um outro ponto que é muito complicado de colocar na cabeça das empresas hoje em dia. Isso requer uma abertura e uma disposição para aceitar o risco de contratar uma pessoa errada maior do que o padrão. Né? Alguma pergunta da audiência? Vamos lá. O Pepe está encaminhando aí. Bom dia. Eu sou Henrique, a minha pergunta é para Eduardo. Eu fui agora no café, desci de elevador e eu tive um insight, uma epifânia. Abriu a porta no 14º andar, eu olhei, está escrito Departamento de Despesa de Pessoal do Estado de São Paulo. Esse nome foi dado há 2 anos atrás. Departamento de quê? Despesa de pessoal. Para você ver como é uma abordagem inovadora. Acho que no século XVIII ou XIX, bastante inovadora no século XVIII ou XIX. Então, isso eu acho que simboliza as dificuldades para inovar aqui dentro. Mas a minha pergunta é mais objetiva. Mudar esses símbolos seria um bom começo? Minha cabeça, assim, tá? A minha origem é como comunicador, então, para mim, sim. Eu acho que a partir do momento que as pessoas se inspiram numa fala e entendem a missão do porquê que aquele órgão foi criado, elas começam a deixar mais claro dentro do dia a dia delas de trabalho o motivo pelo qual elas estão fazendo. Quando o RH é visto como um custo e não como um investimento, ou como como uma despesa, igual você citou, a missão da área é a organização de despesa, né? Eu tenho algumas empresas que se entendem RH como capital humano. Eu também nem gosto desse entendimento. Eu prefiro olhar o RH muito mais como desenvolvimento humano. A gente criou hoje uma plataforma para fazer com que as pessoas percam menos tempo filtrando pessoas no Excel e respondendo e-mail, e elas percam, vamos assim dizer, mais tempo desenvolvendo o ser humano que está ali dentro, o profissional que está ali dentro daquela organização. E, sem dúvida nenhuma, por exemplo, lá na empresa, a gente começou a falar muito sobre ter dados, trabalhar cada vez mais com dados perante aquilo que a gente quer fazer. A gente está trocando todas as formas de comunicação de lugares bobos, assim. Por exemplo, a porta do banheiro tem um homenzinho. Agora vai ter 50 e tantos % dos homens representam a plataforma. Então são coisas bobinhas que você vai trocando e no final isso é fazer uma impressão, entendeu? Pegar o dado e imprimir isso e colocar na porta do banheiro. A gente não está falando de repintar a porta inteira. Está falando de às vezes fazer um redesenho. Como você está num espaço onde até trocar isso, e não quer dizer que é o órgão público. Eu acho que, por exemplo, se eu estivesse trabalhando no banco onde eu trabalhava, que era um banco muito grande, eu também ia ter esse desafio, entendeu? Mas se você consegue, ao longo do tempo, ir comunicando isso, ou repensando pelo menos aquilo que já está dentro do seu contexto, né, que é ir tirando as meias do meio da sala ali, da sua sala, eu acho que já é um bom começo para ir conduzindo os early adopters a isso, e daí se cria um movimento, né? Daí se cria mais pessoas reunidas perante a mudança daquilo que existe. A gente pode ficar um bom tempo olhando pela crítica também, sendo um crítico profissional do sistema, e aí a gente se acomoda, isso para mim é zona de conforto, ou a gente pode tentar fazer uma mudança dentro do espaço que a gente está, que não necessariamente vai ser brigar ou mandar um e-mail xingando a pessoa que não resolveu isso ainda ou não repensou no nome das áreas, sabe? Não estou dizendo que é isso que acontece, mas às vezes que vai acontecer, o que está aqui, mas às vezes quando a gente começa a parar para pensar o que deveria ser feito, a gente começa a trabalhar mais o nosso senso crítico do que o nosso senso transformador de mudança, de repensar como é que a gente tira as meias do meio da sala ali naquilo que a gente está fazendo. Mas é um brilhante ponto de observação aí. Eu vou polemizar um pouquinho, Henrique. Eu também conheço um monte de empresa por aí que tem Chief Happiness Officer, chama o funcionário de colaborador, e etc, 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 e está pouco se lixando. Então, eu daria
acho que é muito fácil a gente sentar do lado de fora e olhar e ser crítico, né, com relação à forma como as coisas estão organizadas. E o que eu te encorajaria a fazer é não se desencorajar pelo simples fato do nome do departamento ser aquele. Se você puder conversar com as pessoas que estão lá dentro, independente do nome do departamento, e, de repente, tentar infundir um pouco desse teu pensamento, desse teu anseio, que é um anseio legítimo e benéfico para a organização, independente do nome que está ali na porta, eu acho que o importante é conhecer as pessoas que estão lá dentro, tentar influenciar aquelas pessoas. Porque, da mesma forma, isso é que faz com que esse movimento seja tão, como fala, tão tricky, né? Porque você tem, é verdade, é muito fácil você olhar para um órgão público e você falar assim, nossa, isso daqui parece uma coisa de muito tempo atrás. E provavelmente mas também é muito fácil você se deixar levar por uma empresa que faz tudo bonitinho ali, né? Se vestiu de todos os rótulos e nomes e termos, etc., e, na verdade, não tem aquilo no coração, não tem aquilo na alma, né? Então, a recomendação é a atenção dos dois lados, eu acho. Alguma pergunta? Lá no fundo, com Laura, antes da pergunta da Laura, então vou fazendo uma aqui, que até chegar o microfone lá. É outra pergunta da Alice Coelho. Ela quer saber sobre a influência da estrutura hierárquica, acho que mais ou menos nessa linha que a gente estava indo, né? da estrutura organizacional, como hierarquia, vários níveis departamentais, você demora muito para falar com o outro. Qual a influência que tem essa estrutura no fatores disruptivos, né, para uma organização disruptiva? Total. E eu acho que, falando agora como gestor, talvez esse seja um dos maiores desafios que os gestores vão enfrentar, estão enfrentando agora e vão enfrentar nos próximos anos. A gente sente que as organizações nas quais a gente trabalha não suportam mais as estruturas que a gente tem. A gente sente que essas estruturas não são suficientes para cumprir o que a gente precisa que elas façam. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não sabe como corrigir, né? Então, aí você tem um monte de corneteiro que fica do lado de fora falando que está tudo errado, mas também não propõe nada para melhorar. E você tem, de fato, algumas pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. Nota que eu sou muito cauteloso na hora de criticar, porque quando você começa a ter um pouco mais de exposição às entranhas das organizações, você vai vendo que, às vezes, existe muito boa intenção de muitas partes, mas que a boa intenção não é suficiente, né? Eu gosto muito do pensamento do que se chama de método de desenvolvimento ágil, né? De toda a escola de desenvolvimento ágil, quando a gente fala de tecnologia, e a forma como esses grupos se formam. O que o pessoal chama de squads, tribos e squads e clãs, que é uma coisa que, sem complicar muito, basicamente preconiza o seguinte: você tem um trabalho a ser feito, esse trabalho precisa de uma equipe multidisciplinar. Independente da estrutura hierárquica, independente da gente ter a caixinha X, Y, Z aqui em cima, vamos pegar esse trabalho que tem que ser feito, vamos entender que a equipe multidisciplinar é essa que tem que ser fundada para que esse trabalho aconteça, e vamos deixar essa equipe trabalhar. Vamos dar uma missão para essa equipe, esse é o trabalho que ela tem que resolver, e vamos lá. Bota o cara de tecnologia, o cara de arquitetura, o cara de engenharia, o cara do marketing, e vamos fazer esse negócio funcionar. Eu acho que progressivamente, ou paulatinamente e progressivamente, as empresas também vão nessa direção. Hoje já é muito difícil você dizer o que é trabalho do diretor de marketing, o que é trabalho do diretor de tecnologia, o que é trabalho do diretor de sistemas de informação. Essa é uma pergunta impossível de se responder hoje em dia nas organizações. E, no fundo, pouco importa de quem é o trabalho, contanto que o trabalho esteja sendo feito, né? E as organizações estão começando a entender que elas podem se organizar dessa forma. Eu acho, minha sensação e pela minha observação, a estrutura, principalmente a obediência à estrutura, é um fator importantíssimo na falta de habilidade para se inovar das organizações. Vou com você. A 99 tem uma estrutura hoje holocrática, vamos assim dizer, não tem chefe, não sou CEO de nada, se nada. Ao mesmo tempo, é muito difícil você fazer com que
Não existe, sei lá, um filtro no LinkedIn ou na 99 ou em algumas plataformas onde você fala assim, buscar pessoas que entendem que não vão trabalhar como chefes, entendeu? A gente é educado a ter um olhar mais paternalista da coisa. A gente tem o professor, a gente tem o chefe, a gente tem os nossos pais, e aí, quando chega dentro da empresa, você não vai ter alguém mandando você fazer alguma coisa. Mas, sem dúvida nenhuma, um espaço que gera mais inovação é, obviamente, um espaço onde você tem mais liberdade e confiança. Eu acho que esse é o ponto, né? Você pode se sentir que as pessoas podem confiar mais em você naquilo que você busca fazer. Um espaço de transparência onde, tipo, indiferente do seu cargo, você vai ser ouvido, né? Eu acho que vai um pouco mais por aí. Mas eu concordo com o Marcelo. Perfeitamente. É que, ao mesmo tempo, cria um ambiente de confiança mútua também, né? Mas tem um tamanho para isso, né? Tem alguns estudos que dizem que são equipes de, no máximo, 150 pessoas. Assim. E aí você vai ter que criar células, sabe? Onde você tem um líder maior, que não é um cara que manda, mas é um guardião do sistema, e esse guardião se entende dentro de uma célula de 150 pessoas. Mas, por exemplo, mas isso se dá muito na seleção. Eu acho que é um processo de seleção e um processo de, dentre as pessoas que estudam esses movimentos, elas dizem também que leva-se de 1 ano a 1 ano e meio para que cada profissional consiga se adaptar a esse espaço, a esse ambiente, ao ponto dele conseguir entender que, tipo, quem vai fazer... Porque se você não tem um chefe, você começa... ninguém mandou eu fazer nada, eu vou embora, entendeu? Hoje vou sair um pouco mais cedo, hoje vou fazer um home office, vou ficar em casa, blá, 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 e por aí vai. Até o cara começar a se ligar que, tipo, ele é o chefe dele mesmo. Então, isso leva um tempo até você se adaptar nesse modelo. Os estudiosos dessa área conduzem mais para esse olhar, né? Tem um documento na internet, que, se vocês se interessarem, acho que vale a pena dar uma olhada, que é o documento de cultura da Netflix. Se botar no Google, coloca Netflix Culture, vai aparecer o documento, a declaração de cultura da Netflix. É um documento de 100 e tantas páginas, mas, entre outras coisas, fala o seguinte, você tem tempo de férias que você quiser. Se você quiser tirar 364 dias de férias no ano, você pode tirar 364 dias de férias e trabalhar um ano. Ou trabalhar um dia. Desde que você esteja fazendo o seu trabalho. Né? É claro que isso é mais como uma coisa, um modelo utópico e lá no limite, mas acho que é um documento que vale a pena dar uma lida para entender como funcionam os modelos culturais de organizações um pouco mais avançadas nesse sentido. É muito interessante, viu? Legal. Pergunta lá do fundo. Eu sou Laura Parente, da Secretaria de Planejamento, e eu gostaria, primeiro, de dizer que eu adorei a observação aí do Marcelo sobre a história de colaboradores, né, que eu acho que serve para essa expressão e para outras tantas que começam a ser usadas como modismos e só mascaram, né, práticas muito tradicionais. Eu acho que é fundamental a gente exercer esse pensamento crítico em relação a isso. E aí eu queria perguntar para vocês sobre como é que vocês veem a questão da diversidade na composição de equipes e de lideranças, na possibilidade ou na possibilidade de contribuição para a inovação. E até porque diversidade também é um termo que anda sendo muito usado por aí, eu gostaria que vocês respondessem isso, dizendo o que é que vocês entendem por diversidade. Começa difícil, eu vou deixar com o Du. Pode começar e depois eu vou. Até porque, se eu falar merda, você consegue melhorar, né? Tipo, você pensa... Eu vou falar... Eu não sou uma pessoa especialista nisso, eu tenho só 5 anos de trabalho nessa área de recursos humanos e eu tenho visto com um olhar mais... um pouco do que ele falou, né? Tipo, pô, o cara coloca como colaborador, será que faz sentido? Que foi até o que você comentou. Mas eu acho que, para a inovação, assim, antes da inovação, só tem que existir a diversidade. Se você não tem pessoas diferentes, pensando de forma diferente e, ao mesmo tempo, se entendendo de uma forma clara, transparente e de confiança, a inovação nunca vai existir, né? É o exemplo que o Marcelo estava colocando referente a um profissional que teve a ideia do iPhone dentro de uma empresa que, tipo, fazia um celular que durava 1 semana de bateria. A diversidade do entendimento de que pessoas diferentes podem pensar diferente e, por conta disso, ser empoderadas a fazer o melhor, ela só se dá por conta da diversidade, né? Então,
Uma coisa que eu bato muito lá na Nine é isso, assim, tipo, qual é o ambiente que a gente está criando de pessoas diferentes, outliers perante aquilo que elas fazem, e um ponto mais importante do que você trazer a diversidade, porque às vezes fala, diversidade, então tá, vamos trazer aqui grupos minoritários, vamos, e aí você começa a trazer, mas essas pessoas não se falam, né? Ou às vezes elas têm tipo um preconceito uma com a outra, né? Às vezes o preconceito não surge só de um lado, sempre surge dos outros lados. Esse cara é muito diferente, ele é muito criativo, inovador, não tem a ver comigo, não vou nem me meter com ele, vou me meter mais com esse aqui que me entende melhor e tal. Então não adianta nada você trazer diversidade se as pessoas não comunicam dos mesmos valores, né? E esse é um ponto que eu tenho puxado muito dentro da Nine. Eu acho que a gente resolver grande parte dos problemas que existem é a gente saber se comunicar. E, aliás, não é nem saber se comunicar, é a gente se comunicar, porque dentro do processo da gente se comunicar cada vez mais, a gente vai aprendendo. E nunca a gente nasce sabendo se comunicar. Às vezes o cara fala, esse é um dom, né? Ele sabe comunicar melhor. Não, todo mundo tem que saber se comunicar para entender como que aquele espaço fica com maior diversidade e, na consequência disso, obviamente, vai gerando inovação. Eu concordo com o ponto do Edu. Laura, obrigado pela pergunta. Eu acho, primeiro de tudo, diversidade é fundamental. Eu falo isso da forma menos demagógica que você possa imaginar. Acho que diversidade é, de fato, uma coisa muito importante. Vamos falar de gênero, por exemplo, que é uma coisa mais fácil de todo mundo se relacionar. Às vezes, por melhor que seja a intenção de um homem, por melhor que seja a vontade dele de tentar se colocar no lugar de uma mãe, de uma mulher, falta uma coisa, falta a experiência. Ele não consegue. Às vezes, por melhor que seja a vontade dele, ele não consegue fazer isso, ele não vai ter a melhor resposta naquele momento. E nesse momento, nada substitui o fato de você poder ter uma mãe e uma mulher com quem você possa chegar e conversar e falar assim, escuta, qual você acha que vai ser o impacto dessa medida aqui no ponto de vista de uma mãe ou de uma mulher, por exemplo, né? Na Spencer Stuart, nós não só falamos muito a respeito do tema de diversidade, como nos esforçamos muito para que ele esteja sempre presente, né? Então, existe uma preocupação do nosso lado, uma preocupação deliberada em tentar sempre encontrar candidatos e candidatas que satisfaçam as condições que o nosso cliente, por exemplo, está buscando e que ele possa ter a opção de contratar de acordo com o que ele enxerga que é o mais adequado para o momento dele, né? Algumas empresas, eu posso citar aqui a Paula Belisa, que é a CEO da Microsoft aqui no Brasil, e ela fala isso abertamente, então não estou cometendo nenhuma indiscrição. Ela fala que ela gosta de poder sempre escolher entre um candidato do sexo masculino e um candidato do sexo feminino quando ela tem que fazer uma decisão de contratação. Ela gosta de poder ter as duas opções, né? E ela tem um esforço deliberado para que a Microsoft tenha uma composição diversa e igual em termos de gênero no seu quadro de funcionários, né? Eu acho que esse tema é um tema que ele é fundamental, a gente está aprendendo a trabalhar com ele ainda, a gente, eu digo, nós, sociedade, estamos aprendendo a trabalhar com ele ainda, mas ele é, na minha opinião, fundamental para que a gente consiga avançar. Okay. Bom, mais alguma pergunta daqui? Ok, eu não recebi mais nada pela internet, deixa eu ver aqui. Vamos encerrar, então, mais esse Nova Day. Queria fazer, antes, alguns avisos. Não, primeiro, eu queria agradecer a vocês a excelente presença que vocês fizeram hoje aqui. Sem dúvida, para nós foi muito enriquecedor a abordagem, o formato, enfim. Muito obrigado, Marcelo Marzola, muito obrigado, Edu. Obrigado. É bem legal ter vocês aqui. E queria fazer o convite que o próximo Nova Day será, como o Pepe já falou anteriormente, ele será exclusivo sobre educação, né? Então, nas redes a gente vai continuar anunciando fortemente, estamos fechando já uma grande apresentação para esse evento, e já estamos também começando a pensar o de novembro. A gente fica por aqui, desejando
um bom final de semana, não esqueça que domingo tem eleições, e que a gente possa permanecer, ou voltar aqui para o Innova Day para o mês de outubro. Eu acho que em novembro a gente volta nesse local, e outubro a gente ainda faz lá a gente vai com esse novo parceiro, que é a Escola de Formação de Professores, a EFAP, lá na Pompeia. Ok? Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Até lá.